The Portuguese Real Estate Exhibition, the most important event of the sector in our country, was held between the 9th and the 14th October at the International Fair of Lisbon. This edition was jointly organized by the International Fair of Lisbon and the Portuguese Industrial Association and carried out with the support of the Lisbon Mayor's House. It revealed a real estate sector that has been engaging all efforts to match itself and to combat the actual crisis. It's mandatory to change the paradigm of action for urban regeneration and urban rental. As usual, APEMIP has attended this event once again with an anchor stand of about 600 square meters, entirely dedicated to their strategical projects as APEMIP TV, APEMIP Solidarity Donation Project, APEMIP Academy, APEMIP Research Office, Casa Repair, and Casa Yes. Also by the presence of the partners that support the services provided by the association, including the Institute of Registries and Notaries, the UCI, the insurance company Tranquilidade, the Agency for Energy, and yet the network Comprar Casa. Alongside these projects, the APEMIP stand also provided an auditorium where the usual forums for its members took place, subject to various topics such as financial qualification, money laundering, simplification of registration in real estate, urban regeneration, and urban rental. The Portuguese Real Estate Exhibition was also the stage to the APEMIP National Seminar under the subject The Portuguese Real Estate Solution in Crisis. This event gathered several organizations in order to discuss and to seek answers to revive the real estate economy. Alexandra Marques, an APEMIP board member, started the session, pointing out that the main goal would be to give a realistic and positive glance over the property sector. This was followed by Álvaro Santos, representing the Secretary of State of the Economy and Regional Development, António Almeida Henriques, who highlighted the importance and the role of enterprises, special agencies, and the public powers in the development of the real estate. Em tempos de crise e dificuldade, não há que recuar ou temer, mas encontrar novas respostas e novos caminhos. As muitas dificuldades do presente não podem toldar a nossa capacidade para corrigir os erros do passado, nem a visão de antecipar soluções para o futuro. Por isso, estamos a promover o contacto com quem pode ajudar a desenhar e concretizar essas soluções: as empresas e as suas associações, os poderes públicos e os agentes do conhecimento. Álvaro Santos also noted for measures for the recovery of the sector, as the Revival Program, Urban Regeneration and Rental Market, the CREN program, which puts Portugal in the 4 European countries with more transfer of EU funds, and lastly, internationalization to improve the competitiveness of enterprises. With another vision of the real estate market, Sidónio Pardal, professor at the Technical University of Lisbon, explained the audience the problems of increasing the real estate taxation. Helena Roseta, councillor of the Lisbon Mayor's House, congratulated APEMIP for organizing this seminar and reminded the audience of how much the City Hall has done for the local real estate. Há muitos anos que nos andamos a bater para que o setor da construção, o setor imobiliário, ligado às engenharias, às arquiteturas, ao setor de projeto também, tenha em Portugal o papel que deve ter. E não tem sido fácil. Passamos de um extremo ao outro, passamos de abusos num sentido para abusos em sentido contrário, passamos de ser um setor que, enfim, vivia com alguma facilidade para um setor que hoje em dia é quase mal visto em algumas áreas, inclusivamente em alguns discursos políticos, e eu penso que nós temos que ter aqui uma posição clara de afirmação da importância deste setor na economia nacional, do risco que ele neste momento atravessa com a perda de emprego, com a perda de oportunidades de trabalho, com as falências sucessivas, o risco potencial que isto representa para a economia portuguesa e até para a coesão social do nosso país e, portanto, uma responsabilidade acrescida que todos temos com as dificuldades do dia-a-dia para encontrar soluções, muitas vezes perante a incompreensão da legislação que vai saindo, que nós não percebemos porque é que sai desta maneira, mas, por outro lado, com aquele espírito que eu sempre via aqui no presidente da APEMIP, um espírito muito proativo e que é fundamental manter, ou seja, e desculpem-me dizer isto, uma expressão muito banal,
O sistema tem muitos buracos, a gente não consegue deitar abaixo o sistema, mas nos buracos do sistema conseguimos fazer muita coisa. Ou seja, há muito espaço para fazer alguma coisa, apesar das dificuldades. Paulo Sousa also attended on behalf of the President of the Portuguese Banks Association, Fernando Faria de Oliveira, and referred the need to find out a new paradigm for the housing market, in response to the household debt and the collapse of the construction and real estate markets. The President of the Portuguese Confederation of Construction and Real Estate, Manuel Reis Campos, also highlighted the need to find out this new paradigm in urban regeneration, which should be at the center of policies for the economic recovery. During the seminar, it was also signed a Memorandum of Understanding that promotes the capture of investment opportunities between France and Portugal through the sharing of services among these two countries. Luís Lima, President of APEMIP, and Alain Dufault, President of SNPI, counterpart of APEMIP, officially signed this protocol, highlighting its importance for the two markets. João Tiago Silveira, advisor at the Attorney's Office, Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva and Associates, highlighted the competitive factors that our country has and that should be used in the current context. Acredito que Portugal tem fatores de competitividade. Tem grandes fatores de competitividade por aproveitar. Somos um país com séculos de história, somos um país natural, pacífico e um país que inova muito e tem inovado muito nos últimos anos. E o setor imobiliário também tem sabido andar para a frente e muitas vezes contra adversidades. Eu recordo-me, por exemplo, que foi numa parceria entre o anterior governo e a APEMIP que lançámos projetos muito inovadores, reconhecidos internacionalmente, como o Casa Pronta, que se tornou a forma normal de comprar casa, desformalizado, sem escrituras, de forma mais barata e mais simples. A empresa na hora tornou-se hoje meio normal de constituir empresas em menos de 45 minutos. Portanto, o setor imobiliário tem dinâmica, tem capacidade, é preciso aproveitá-lo. Como tantos fatores de competitividade que existem no país estão aí para ser aproveitados e que precisam de ser aproveitados. Pedro Megre, Managing Director of UCI Portugal, spoke about the present and the future of credit for housing in an optimistic perspective, where the adjustment is the key word. Nós olhamos hoje para o enquadramento macroeconómico e sabemos que temos um abrandamento económico. E, portanto, temos que nos preparar para aquilo que vem nos próximos anos, ou no próximo ano, que será 2013. E aí teremos que ir atrás, como eu disse, de clientes que tenham a capacidade para comprar, mas também a confiança, porque hoje temos uma crise económico-financeira, mas também uma crise de confiança. Ora, para ultrapassar essa crise de confiança, temos que dar ferramentas aos setores imobiliários para ultrapassar essa crise de confiança. Um deles é as instituições financeiras terem produtos que deem estabilidade de alguma forma aos clientes que têm a capacidade, mas não têm a confiança. Temos que utilizar os imóveis que a banca tem, que recuperou de crédito mal parado e que estão no mercado e que têm condições financeiras ou condições de mercado melhores e para clientes que não têm tanta capacidade, mas que têm a confiança, e depois fomentar também o arrendamento. O arrendamento será para aqueles que, ou por uma questão de confiança ou por uma questão de capacidade, não querem enverdar pela compra, nem pelo compromisso da compra, e para isso temos que garantir que a mediação tem todas essas ferramentas com eles. Finally, the president of APEMIP, Luís Lima, ended the event by highlighting the importance of the Portuguese real estate, comparing it to other European markets, and making up a price comparison that reveals the non-existence of a housing bubble in Portugal, which puts our market in a position of deserved importance. In the end of SIL 2012, we can surely say that the real estate market will continue to try to overcome the actual challenges, adapting it to the new paradigms of today. Este programa tem o apoio de Casa IS, o portal imobiliário de Portugal.